Nós vamos ler do verso 14 até o verso 22. E eu peço que você possa acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 14 até o verso de número 22. Nesse mês que quase tem sido uma série sobre reflexões com respeito à nossa vida. Nós vimos sobre a importância de termos uma vida em conformidade com o Evangelho. Semana passada nós falamos sobre projetos e sonhos que podem se tornar pesadelos nas nossas vidas. E hoje nós vamos continuar essa reflexão também sobre a nossa vida, sobre como nós precisamos e devemos viver. Mas será no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 3, a partir do verso 14. E a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e nem é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique em evidência, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que possa falar aos nossos corações nesse momento. Deus Santo e amado, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor continue falando conosco, Deus, enquanto nós meditamos nela. Que o Senhor, o Deus digno, possa trazer a Tua vontade e revelar a Tua vontade a nós. Que o Senhor possa me usar e com Tua misericórdia, Deus, que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor essa noite. É o que eu peço, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu gostaria de meditar com você, queridos, essa noite é inanimados. Uma vida sem vida. Você já parou para pensar o que seria, como é um objeto inanimado, que não responde a nada, não responde a estímulos, a não ser que ele seja empurrado ou puxado? Esse objeto, ele não sai do lugar. Ele fica ali quietinho, no seu canto, não se move. Uma pessoa inanimada é uma pessoa, talvez, parada na sua vida. Talvez sem amor, sem certeza, sem motivações, sem vigor. Uma pessoa que precisa, talvez, olhar para a palavra do Senhor nesse momento e pedir ao Senhor direção, caminho, mudança. E quando nós falamos sobre direção, sobre caminho, sobre mudança, e sobre diretrizes que a palavra do Senhor nos mostra, tem uma frase de um pastor, Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte: o nosso problema em reconhecer se há em nós algum caminho mau, não é por falta de luz externa. Certamente Deus não falhou em nos dizer clara e abundantemente quais são os nossos maus caminhos. Ele nos deu mandamentos mais do que suficientes, que mostram o que deveríamos e o que não deveríamos fazer.
E eles estão claramente colocados diante de nós na sua palavra. Então, nossa dificuldade, ele diz, em conhecer o nosso próprio coração não é pelo fato de nos faltarem normas adequadas. Ou como toda boa mãe já disse certa vez, você errou, mas não é por falta de aviso. Provavelmente você já ouviu isso. Não é por falta de aviso. O texto que nós acabamos de ler nesse momento, esse trecho da palavra do Senhor, é de uma carta dirigida a uma igreja grande, famosa talvez no seu tempo, e que também perdeu a sua vida, perdeu o seu vigor. Inanimada, totalmente inanimada. Se tem um título que a gente pode dar para esta igreja, é uma igreja inanimada. Diante de toda a situação que eu vivi, até mesmo cheia de privilégios, a gente vai falar sobre alguns deles daqui a pouco, ela estava levando uma postura completamente apática diante desses inúmeros privilégios que ela tinha. E eram vários, vários e vários. Mais uma vez aqui, como todas as outras cartas anteriores, as 6 anteriores, nós estamos na última, mais uma vez aqui é solicitado para que o anjo conduza, interceda, conduza a mensagem àquela igreja. Talvez o pastor dessa igreja, com essa responsabilidade. E diante de toda a situação que ela vivia, até mesmo ali diante das coisas boas que cercavam esta igreja, pede-se que ele conduza. Na verdade, o teor desta carta que nos ensina é que, como comunidade de Deus, a igreja como comunidade de Deus, ela é um fenômeno celestial, e por ser isto, ela deve responder ao céu pela maneira como estão se conduzindo, ou seja, ela deve resposta. Ela precisa viver de acordo com o céu, porque a igreja, ela é um fenômeno celestial. É Deus quem a formou, é Deus quem a edificou. É Deus quem a criou. Eu acho muito interessante os nomes de Cristo que João usa aqui nesta carta. Verso 14, aqui ele traz alguns nomes de Cristo. E eles são nomes solenes à luz de todo esse texto. Ele diz que ele é o Amém. Estas coisas diz o Amém. É interessante isso. Aqui fazendo uma referência a Isaías capítulo 65, verso de número 16. No verso de número 16 de Isaías 65, o profeta ali, na nossa tradução, usa um termo parecido como o único Deus verdadeiro. Ele vai usar lá no verso 16 do capítulo 65. Mas é interessante que no hebraico, a tradução literal é o único Deus ou o Deus do Amém. Interessante isso, o que diz o profeta Isaías. Significando que o Deus é fiel e confirma, verifica, testifica o que é verdadeiro, aquilo que é verdade. Ele é o Amém. Ele comprova, ele atesta. Ele diz, de fato é verdade. É Deus quem faz isso. E aqui, João, usado pelo Espírito Santo, ele diz que Cristo é esse Deus do Amém. Cristo tem sobre ele a autoridade de autenticar as verdades divinas. Somente ele. Em comparação com o povo de Laodiceia, que vivia uma vida falsa, de apatia, eles precisavam olhar a Jesus porque somente ele é confiável. Somente ele é verdadeiro. Ele é o Amém. Ele é o Amém. Laodiceia é a última carta, porém a mais severa. É a carta mais severa. Se você for um leitor atento, você vai perceber que não há aqui elogios para a igreja de Laodiceia. Não há nessa carta. As outras a gente tem alguns elogios, algumas críticas. Filadélfia, só elogios. Mas para Laodiceia, só críticas. É a carta mais severa.
Eles tinham alguns privilégios, é verdade. A cidade era rica, não passava por problemas financeiros, não passava por problemas sociais. Era talvez uma das cidades mais ricas do seu tempo. Esta era Laodiceia. Ela ficava em uma posição geográfica privilegiada. Os historiadores vão dizer que Laodiceia ela fica na junção das 3 grandes rotas comerciais da Ásia. Laodiceia ficava na junção das 3 grandes rotas. E dessas 3 grandes rotas, 2 delas, uma ligava a Hierápolis e a outra ligava a Colossos, que com toda certeza eram as 2 grandes potências da Ásia Menor nesse tempo. Então, Laodiceia tinha uma posição geográfica privilegiada, totalmente privilegiada. Todo o comércio passava por ela. Todo o comércio passava. Então, eles eram abundantes em riqueza. Ela era conhecida também pela sua importância na medicina, principalmente no trato ali dos olhos. Como nós percebemos aqui, até colírio aqui é mencionado na carta, porque acreditava-se, e os historiadores dizem que em Laodiceia, um colírio muito importante para a medicina da época era produzido ali naquela cidade. Era uma cidade também com uma grande importância na indústria têxtil. Uma lã muito rara era produzida ali. Então, uma cidade com muitos privilégios. E todo esse poder acabou tornando o povo de Laodiceia nos cidadãos mais mesquinhos de todo o Oriente. Veja o que diz o verso 17. Veja a que ponto eles chegaram. Eles diziam: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Eu já me basto. Eu não preciso de mais nada. Aquilo que eu preciso eu já tenho. Aquilo que eu preciso eu já conquistei. Não há mais nada que eu precise. Um povo de coração duro. E a igreja dessa cidade, ela não sofria perseguições. Porém, em Laodiceia, toda a igreja estava corrompida como a cidade. Eles eram indiferentes. Aliás, a igreja de Laodiceia e a cidade de Laodiceia parecia a mesma coisa. Parecia a mesma coisa. As mesmas atitudes pecaminosas, as mesmas dificuldades, a mesma soberba do povo de Laodiceia era a soberba da igreja de Laodiceia. Estamos num local privilegiado. Somos uma igreja rica. Somos uma igreja abastada, de um povo rico. Não precisamos de mais nada. Uma igreja corrompida deixava-se guiar pelas coisas ao redor, pelo seu dinheiro, pela sua grandiosidade. A vida simplesmente levava a igreja. E o vigor, a força que gera a verdadeira vida se foi. Em outras palavras, esse texto ele aponta 3 verdades para esta igreja. 3 verdades. Vocês se acomodaram, ou seja, vocês vivem em uma situação privilegiada, não têm problemas e se acomodaram nessa situação. O texto também diz a essa igreja: vocês não fazem a diferença, vocês são indiferentes. Ou seja, as obras de vocês refletem a vida, vivem uma vida de indiferença. Estão vivendo no automático. Não fazem nada. Nada. E também vocês são irrelevantes. Irrelevantes. São iguais ao mundo que rodeia vocês. Tanto é que se eu fechar as portas dessa igreja, vocês não vão fazer falta. Vocês não vão fazer falta. O texto ele aponta estas verdades para a igreja. São essas 3 verdades, ou seja, não há vida em vocês, vocês estão inanimados. Esse diagnóstico de Jesus para este povo é bem pesado, e de fato é. Mas é o resultado de uma vida inanimada, é o resultado de uma vida que simplesmente é empurrada pelo mundanismo, que simplesmente é empurrada pelas coisas que estão ao nosso redor. Esse é o resultado dessa igreja. E diante desse texto, queridos, há 3 aplicações.
Na verdade, as três mesmas verdades aplicadas à igreja de Laodiceia são as aplicações para nós como igreja. São aplicações para nós como igreja hoje. A primeira coisa que nós aprendemos que viver sem vida é ser completamente acomodado. É a primeira coisa. Ser acomodado é estar satisfeito ou não com a atual posição. Ou você está satisfeito ao ponto de não precisar de mais nada, ou você está insatisfeito, mas acha que nada vai mudar, então se acomoda. Viver sem vida é viver acomodado. Mas é interessante que esta acomodação, ela é proveniente geralmente de ganância. Queremos algo, conquistamos algo e nos acomodamos, ou queremos algo, não conquistamos algo, achamos que nunca vamos e nos acomodamos. Às vezes é medo que nos gera, que nos leva, que nos empurra ao comodismo. Ganância, geralmente, porque muitas das vezes nós entramos no estado de comodismo porque não queremos compartilhar o que temos. Estamos satisfeitos. Eu estou satisfeito com tudo que eu tenho. Estou satisfeito até mesmo com o conhecimento bíblico que eu tenho. Não preciso de mais nada. Não preciso. Medo porque muitas das vezes nós entramos no estado de comodismo por medo de arriscar, perder o que temos. Às vezes nós temos medo de arriscar, de dar um passo. E, queridos, pode ser que você esteja acomodado hoje. Pode ser que você veio de um ano completamente acomodado na sua vida. Talvez satisfeito com o que você tem, com o estado em que você se encontra, completamente acomodado. Pode ser que você esteja acomodado na sua vida, talvez você esteja acomodado na sua espiritualidade. E esse comodismo na vida, geralmente é porque nós talvez estamos estagnados. Pode ser por preguiça. E é interessante que a Bíblia faz acusações severas com respeito à preguiça. Nós não podemos nos acomodar por preguiça. Perceba Provérbios capítulo 20, verso 13. A palavra de Deus diz: não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo diz: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eclesiastes capítulo 10, verso 18 diz: por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. A preguiça, ela é amplamente condenada nas Escrituras. Não podemos ser preguiçosos. Não podemos nos acomodar por causa da nossa preguiça. Então não se acomode. Estude, trabalhe, se empenhe, cresça, se capacite, produza. Produza. Cresça na sua vida. Talvez esse comodismo é um comodismo espiritual. Talvez você esteja acomodado com a sua vida espiritual. Você conhece a Bíblia, você é dizimista, você faz até algumas orações, você vai à igreja todo domingo. Você talvez já ouviu uma história assim, de alguém que lia a Bíblia, conhecia os mandamentos, fazia suas orações. Mas no final, o jovem da história, apesar de tudo, ele não sabia o que era herdar a vida eterna. Não sabia. Completamente acomodado na sua vida espiritual. Talvez você esteja como Pedro, lá em Mateus capítulo 17, verso 1 a 8, ali na transfiguração, naquele momento ali, encantador. Pedro diz: Jesus, vamos ficar aqui mesmo. Aqui tá bom demais. Mas é interessante que Jesus não deixa nem Pedro terminar o que estava falando. Ele diz: Pedro, comodismo não é para vocês. Eu tenho o povo lá embaixo, vamos lá. Comodismo não é para nós cristãos, queridos. Há sempre algo para crescer. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos orar mais. O cristão não pode viver acomodado.
Há campo a ser semeado. Há conhecimento a ser adquirido do nosso Deus. Há Bíblia para ser lida, há Bíblia para ser meditada, há orações para serem feitas. Existe um problema. E esse é um problema que talvez tenha gerado muitos cristãos acomodados. Um problema sério. Porque o evangelho ensinado, o discipulado ensinado, hoje em dia, além de ser um evangelho barato, que muitas vezes nós vemos, além de ser um discipulado barato, que muitas vezes nós vemos, infelizmente, este evangelho, esse discipulado, ele é também fracionado, ele é também dividido. Nós somos, e muitas das vezes fomos ensinados dessa forma. Às vezes nós estamos ensinando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes a terem uma vida cristã nesses moldes. Uma vida cristã fracionada. Muitas vezes a gente ensina a eles a fazerem um mínimo, por Deus e pela sua vida cristã. Talvez a gente ensina eles a orar alguns minutos por dia. Você precisa pelo menos 10 minutos de oração por dia. 5 minutos de oração por dia. Às vezes a gente ensina eles a ler a Bíblia. Olha, você precisa ler a Bíblia ou sorteando versículos, ou então ler pelo menos uns 5 versículos por dia. Às vezes temos até aquele cronograma para tentar ler a Bíblia toda em um ano. Não que eu seja contra isso. Mas é sempre por fração. A gente precisa cumprir meta de minutos orados, de versículos lidos. A gente foi discipulado dessa forma. Quando o nosso assunto é a finança e o sustento da igreja, é sempre fracionado. É sempre fracionado, é o mínimo. Uma pequena margem. Ensinar as pessoas a fazer o mínimo é criar uma fábrica de crentes medíocres, medianos, que vão estar sempre acostumados a fazerem o mínimo, a orar os seus minutos por dia, a ler os seus números de versículos por dia, a contribuir com frações e ajudar e investir no reino com frações, sempre na vida mediana, na vida fracionada, no mínimo. E o que a palavra do Senhor nos ensina é que precisamos sair do comodismo. Não é sobre o mínimo que nós precisamos fazer, mas é sobre o todo da nossa vida. É o que a palavra nos ensina. O evangelho e a vida cristã, ela não é fracionada, ela é do todo. Do todo. Não é sobre o quanto da igreja eu preciso pôr na minha agenda. Não é sobre isso a nossa vida cristã. Por isso nós percebemos crentes inanimados, porque é somente isso. Se não há espaço na minha agenda, então eu não coloco nada. Se não há espaço no meu calendário, então eu não coloco nada. Não é sobre quantos minutos eu oro. Não é sobre isso. Mas o que a palavra nos diz é: orai sem cessar. Essa perspectiva, queridos, do todo da vida cristã, é que gerou crentes corajosos, é que gerou crentes desbravadores, que saíram da inércia, que de fato colocaram a sua vida diante do Senhor. Agora, esse evangelho fracionado vai continuar gerando crentes acomodados, medíocres, medianos, acostumados a fazer o mínimo. E a palavra do Senhor não é sobre isso. Segunda coisa, viver sem vida é também ser indiferente. Isso era algo triste dessa igreja. E talvez seja a realidade nossa também, indiferentes. Indiferente com a nossa situação, com o pecado. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, Paulo diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Que muitas vezes nós ficamos tristes com a nossa situação, mas é um remorso simplesmente, porque o pecado ele não promove em nós culpa, o pecado ele não promove em nós arrependimento, o pecado ele não promove em nós desejo de luta, o pecado ele não promove em nós desejo de abandono. A gente se acostumou com ele. Se acostumou com ele. Nós estamos indiferentes com a nossa vida espiritual, incomodados com ela. Pecamos, mas beleza, tá tudo bem, vida que segue. E não é dessa forma. O pecado precisa gerar culpa. O pecado precisa gerar arrependimento. O pecado precisa gerar desejo de luta, desejo de abandono. Ele precisa produzir, esta é a tristeza segundo Deus, porque ela produz arrependimento, é o que diz o apóstolo Paulo. E esse arrependimento, ele nos conduz à vida. Ele nos conduz à vida. Às vezes nós estamos indiferentes com a situação do mundo, com o perdido, com o faminto, com o que perece, com os seus amigos, com os seus familiares. Indiferentes. Este era o mal dessa igreja. Uma igreja que não fazia diferença. Não fazia diferença. E por fim, queridos, viver sem vida é ser irrelevante. Ser considerado irrelevante deve ser algo terrível. Terrível. E é o último estágio desse processo de ser inanimado. Você se acomoda, você se torna indiferente e, por fim, irrelevante. É o último estágio. E com toda certeza a irrelevância talvez seja o pior estágio de se encontrar nele. É sair daqui sem fazer falta alguma. Isso deve ser terrível. Terrível. A igreja de Laodiceia se parecia tanto com o mundo, tanto com a cidade, que ela e o mundo, ela e a cidade, se tornaram a mesma coisa. Não fazia falta. Se as portas se fechassem, e você perguntasse, olha, onde está a igreja de Laodiceia? O pessoal, tinha igreja aqui em Laodiceia? Não fazia falta. Ela era irrelevante. Mas tinha crente aqui, tinha servos de Deus aqui. Eu não me lembro desse momento. Queridos, nós não podemos, na nossa vida cristã, cair na irrelevância. Isso eu falo nós como crentes. E nós como igreja. Não podemos. Não podemos. Não podemos viver o nosso cristianismo ao ponto de não fazer falta e diferença alguma aonde nós nos encontramos. Nós não podemos. Eu não sei você, e talvez essa seja a sua realidade. Será que você não tem medo de se autodenominar crente, cristão, evangélico? E talvez lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua escola, os seus colegas ou seus amigos, eles preferem se aconselhar com uma pessoa espírita, pagã, ao invés de você. Isso é triste. E não pode ser dessa forma. Porque Deus, Ele nos usa como instrumentos dele. A igreja de Laodiceia, ela chegou a esse ponto, de se tornar irrelevante. Não fazia falta mais. Estar ali ou não, não tinha diferença. Queridos, nós estamos iniciando um novo ano. Estamos no meio do mês. E nós precisamos orar ao Senhor.
para que o Senhor nos faça uma igreja que não se acomoda, uma igreja que não seja indiferente e uma igreja que não seja irrelevante. Nós precisamos orar a Deus, nós precisamos clamar ao Senhor, que a nossa igreja seja uma igreja sim que faça diferença, que a nossa igreja seja uma igreja sim atuante, que a nossa igreja e os crentes dessa igreja sejam relevantes. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos clamar ao Senhor por isso, para que façamos diferença, para que sejamos atuantes em nome do Senhor, fazendo diferença em nome do Senhor e relevantes em nome do Senhor. Que nós não venhamos ser inanimados, em nome de Jesus. Ser inanimado vai nos levar a isso. E se você se encontra, queridos, em um desses 3 estágios, é momento de você colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor para que te ajude a sair do comodismo ou da indiferença ou da irrelevância. Nós precisamos clamar a Deus por isso. O Senhor ressuscitado, ele começa a última parte da carta aqui com uma bela declaração. Aqueles a quem amo, eu repreendo. Eu disciplino tanto quanto os amo. E esse é um princípio importante para nós, queridos. Muito importante para nós. Nós estamos acostumados a pensar na ira de Deus como base de julgamento. Mas nós precisamos começar a pensar também na ira de Deus e nesse seu amor que é mostrado também na correção e na disciplina. Deus disciplina aqueles que Ele ama. O amor de Deus, ele é mostrado tanto aos fracassados espiritualmente, quanto aos vitoriosos. Deus demonstra o seu amor. E aqueles que fracassam, ele demonstra o seu amor, corrigindo o seu caminho, disciplinando o seu coração, transformando a sua vida. Nós precisamos entender isso. Entender que Deus nos chama hoje a viver um ano de 2025 completamente diferente e transformado. Não um ano inanimado, mas um ano para sermos atuantes para a glória dEle e na obra dEle. Um ano para nós sermos diferentes e fazermos a diferença para a glória dEle e na obra dEle. E um ano para sermos relevantes para a glória dEle e na obra dEle. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus anime a sua vida em nome de Jesus. Que Deus movimente a sua vida em nome de Jesus. Que o ano de 2025 seja um ano maravilhoso, queridos. Nós estamos aqui há 80 anos nessa cidade, organizados. Tem mais aí. Se parar para pensar, chegamos aí a passar de 90, creio eu. 90 anos de atuação, de diferença e de relevância. E nós hoje, a igreja de 2025, precisamos continuar isso. Precisamos continuar vivendo isso, em nome de Jesus. Se a palavra de Deus ela veio ao seu coração essa noite, entenda que é amor de Deus revelado a nós, nos corrigindo e nos mudando para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. E eu gostaria que você orasse também. Que você não ficasse simplesmente ouvindo uma oração, mas orasse. Colocasse a sua vida diante do Senhor. Deus, que a minha vida não seja acomodada, não seja indiferente e não seja irrelevante. Que o Senhor me use como um instrumento para a glória do Senhor e na obra do Senhor. Que o Senhor me use. Ore nesse sentido. Peça a Deus que coloque no seu coração, que anime o seu coração, que traga ânimo, motivações ao seu coração, para ser usado por Ele em nome de Jesus Cristo. Para sermos despertos por Ele em nome de Jesus Cristo. Então ore ao Senhor nesse momento.
ore por essa igreja, ore pela liderança da igreja. Eu gostaria que você orasse nesse momento agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude, em nome de Jesus. Deus santo e amado, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, e nós agradecemos o Senhor pelas verdades que nós aprendemos. Ó Deus, é uma carta difícil de ser lida, dura, Senhor Deus. O diagnóstico, a leitura que Cristo faz dessa carta, ela é pesada, Deus, mas em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude. E que o Senhor nos livre, Deus, de sermos, ó Deus, Laodiceia. Nos livre, Deus, de sermos como crentes de Laodiceia. Ó Deus, acomodados, enraizados com o mundo, parecidos com o mundo. Ó Deus, em nome de Jesus. Nos transforma para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que sejamos, ó Pai, animados, movidos, motivados, entusiasmados pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que a palavra do Senhor nos traga ânimo, que a palavra do Senhor nos traga renovo, que a palavra do Senhor, ó Deus, ó Pai, nos traga, Senhor Deus, vigor, vida para a glória do Senhor. Que não sejamos inanimados, Deus, mas que sejamos, Deus, ó Pai, ó Deus, atuantes, que sejamos, Senhor Deus, ó Pai, diferentes e relevantes, ó Deus, aonde nós estamos, na cidade que nós estamos, na comunidade que nós estamos, na escola que nós estamos, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Deus, em nome de Jesus, nos usa para a Tua glória, Deus, e para a Tua obra. Em nome do Senhor que nós oramos, Deus. Continue sustentando essa igreja, continue abençoando essa igreja, continue fortalecendo essa igreja, a liderança, cada um dos ministérios, ó Deus, cada uma das sociedades, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que 2025 seja um ano maravilhoso. Seja um ano, Senhor Deus, ó Pai, de proclamação, seja um ano de crescimento, seja um ano, Deus, ó Pai, de diferença, de relevância do povo do Senhor que aqui congrega. Na cidade em que nós estamos, é o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, nos use para a glória do Senhor, para o reino do Senhor, na obra do Senhor. Oramos a Ti, Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção do Senhor.